nosso último trabalho, que ainda não foi para o formato de livro, né, mas já é o livro, até a ficha, né, do ISBN já está aqui pronta, Sim, só sim. falta mesmo registrar, porque eu tenho que pedir os comentários, né, daqueles que já leram, né, de alguns escritores. Esse é o nosso último trabalho, Piraguaçu, o semideus meio homem, meio peixe. Aqui é a nossa tentativa de valorizar a cultura, o folclore do Piauí. Piraguaçu. Piraguaçu, não é isso? É a história do surubim gigante do rio Parnaíba. Essa história ela se torna fascinante, por quê? Porque ela conta a história de indígenas, né? Que esse conflito entre a filha do pajé, né, e o próprio deus Tupã, né, além disso, do amor frustrado dessa indígena, numa ilha que existe no município de Miguel Alves, que fica no rio Parnaíba, esse rio que banha Luzilândia também, né? Esse rio tão importante do Piauí. Essa lenda, ela vem trazendo não somente aquele moral da história, né? As lendas do Piauí, elas vinham sendo contadas apenas com o moral da história, mas eu venho propor uma outra coisa, que tenho vários morais da história dentro da própria história. O amor, a traição, o rancor, a vingança, tudo contado da mesma história. E outro fato interessante aqui nesse trabalho, é que esse trabalho tem fundo de verdade. Ele é mitológico, mas as datas, os lugares, os nomes são todos nomes indígenas, né? Que de fato existiram. O local também do acontecimento existe até hoje. E se você usar o GPS, vai localizar esse ambiente, da forma como é contado. E cronologicamente é perfeito, né? Aqui nós estamos, doutor Reginaldo Miranda, aqui do lado, historiador, mandando aqui, o grande historiador do Piauí, né? Um dos nomes mais respeitados no Brasil, que eu acredito que já tenha lido, eu mandei para ele, né? Mas se você pegar a origem do município de Miguel Alves, por exemplo, né? Lá 200 e tantos anos, lá de Bitorocara, lá do Campo Maior, o antigo nome de Campo Maior. Então aqui ele traz cronologicamente essa evolução territorial, né, antropológica, traz para o trabalho. Então você lê, você vai ver a mitologia, a lenda, você vai saber um pouco sobre história, geografia, geologia, certo? Então nós aqui somos audaciosos. Esse trabalho é o primeiro trabalho do lançamento da Arte Piaga, né? A Arte Piaga, que é a idealização do jornalista Rafael Noleto, que é a valorização plena, né, de toda a cultura do Piauí, principalmente essa questão da cultura, lendas, mitologias e histórias diversas. Então esses trabalhos é um esforço nosso para valorizar a cultura piauiense. Piraguaçu, o semideus, meio homem, meio peixe. Isso. Quer dizer, e ele era um homem, meio homem de peixe surubim. Na história, uma Índia, eu não decoro muito bem, né, mas a Índia, a mais bela da tribo, engravida de um índio de uma outra tribo, dos Tremembés. E ela era Tupi-Guarani, certo? O pai não queria que a Índia casasse com o Tremembé, porque eram adversários, inimigos. E os Tremembés tinham aquela fama de canibais. Então ele amaldiçoou a filha, certo? E a filha, no desespero, suicida-se nas águas do Parnaíba, certo? Mas Tupã, o deus, né? O deus Tupã, o deus indígena, não deixa que o seu filho morra. Ela morre, mas o filho, ele escapa, tornando-se, né? Tornando-se um zigoto, né? Um feto dentro de um grande surubim. O surubim gigante, que é a lenda mais antiga do rio Parnaíba, o surubim gigante do rio Parnaíba. Então esse feto desenvolve-se e nasce com a possibilidade de ser meio homem e meio peixe, tornando-se um semideus. No entanto,
com todo esse poder de metamorfose, ele, a parte homem dele, ao sair do rio, porque ele podia fazer isso, ele sai do rio Parnaíba e apaixona-se por uma humana. Então, pelo fato da imprudência dele, ele de repente deseja deixar de ser, né, aquele Deus, né, aquele semideus, e ter uma vida normal com aquela humana, certo? Mas Tupã o fez para que fosse meio homem e meio peixe, e ele aceitasse aquela condição do que ele era. E aí ele foi castigado por Tupã a ter que deixar a namorada, retornar para o rio e crescer de forma tão imensa que não pudesse mais voltar à condição de homem, em nenhuma das hipóteses. Ah, bom. Então, essa história, né, é uma história que eu considero fascinante. E um fato que eu desejo relatar é que eu vejo o acontecer. Eu escrevo, mas eu não crio. Eu vi. Na minha imaginação, eu me transporto para a história, né? Eu fico paralelamente ao que está acontecendo, eu escrevo. Então eu não sei se é a minha imaginação ou se eu pude retornar ao passado. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui, tivemos o prazer e a alegria de conversar com o Frederico Rebelo Torres, e falando do seu penúltimo e próximo livro que está chegando aqui, que a gente chama Boneca. Isso aqui é a boneca. O livro já está prontinho, logo, logo estará nas livrarias e nós avisaremos quando esse momento chegar. O seu sarau é só seu e a TV Assembleia é feita para você.